Imagine, você que é militar, um colega seu da Venezuela, que ajudou a implantar o regime comunista bolivariano que solucionaria os problemas sociais do país. O seu colega atuou ao lado de Hugo Chávez para implantar uma ditadura comunista no país, porque você, ou melhor, o seu colega, acreditava que o comunismo traria igualdade, fraternidade e liberdade. Pois é, este seu colega agora está na reserva e, num momento de extrema crise, tem recebido do governo uns saquinhos de alimentos que mal dá para 15 dias e ainda por cima tem que pagar parte do seu... tem que colaborar com parte do seu soldo, que não chega a $20, para esta cestinha básica miserável. Esta é a matéria que está estampada aqui, como vocês estão vendo, nas páginas do Infobae. A matéria diz: outra humilhação que não podemos aceitar é a mensagem que um oficial aposentado da instituição militar venezuelana transmite a seus companheiros quando recebe a chamada caixa de alimento que o Instituto de Proteção Social das Forças Armadas distribuiu ontem. É o chamado IPSFA, Instituto de Proteção Social das Forças Armadas. Ele possui apenas 4 tipos de produtos: 7 quilos de arroz, 2 pacotes de farinha de pão, 1 quilo de açúcar e 2 quilinhos de macarrão. Esse é o alimento que os militares que serviram ao regime bolivariano estão recebendo em troca. E vejam, ainda tem que desembolsar 50 centavos de dólares para esta cestinha. 50 centavos de dólares tirados de menos de $20, que é o salário mensal desses militares. E ele acrescenta com indignação que o estacionamento do Instituto para a Defesa para o socorro desses oficiais cobra 10 mil bolívares, pelo menos, para a filiação, 10 mil bolívares como filiação. Ele diz: eles brincam com a dignidade do pessoal militar. Aqui está, vocês estão vendo a foto aqui, os militares levando a cesta básica para outros colegas que já estão na reserva. Vejam o tamanho da cesta básica. Uma criança pode carregá-la. Pois é, estou trazendo essa notícia principalmente para os nossos militares, para que vejam o que pode ser o nosso futuro. Maduro lá humilha os seus militares e o nosso futuro aqui, ou melhor, para os nossos militares aqui, pode acabar se tornando o mesmo. Ontem, por exemplo, o tenente brigadeiro Sérgio Xavier Ferola, que fazia elogios ao MST no passado, uma organização criminosa, criticou o Bolsonaro. Criticou o Bolsonaro, porque para eles, os militares comunistas, é muito ruim ter um presidente que não rouba e que não deixa roubar. Não estou dizendo que é esse o pensamento particular de Ferola, mas é esse o ódio que se joga contra Bolsonaro. Ao invés de um militar de alta patente defender o nosso presidente como sua obrigação, para terminar a vida como um homem digno, o que ele faz? Ele se coloca contra, criticando o único presidente brasileiro que tentou governar para o povo. E ele, em nome do povo, fazia elogio aos comunistas, que na verdade tiram tudo do povo para depois devolverem alguma migalha a conta-gotas. Vejam esta outra matéria que também pode ser o nosso futuro.
A Argentina está seguindo os mesmos passitos de Hugo Chávez na Venezuela. Lá, o presidente Fernandes está desapropriando empresas que produzem o alimento para o argentino. O presidente da Argentina deu agora no RT News, Alberto Fernandes, desatou uma polêmica ao anunciar que promoverá a expropriação do Grupo Vicentim, uma das maiores empresas agroexportadoras do país, já que implica a transformação radical de um mercado que é estratégico para a economia nacional. A decisão do governo mudou a agenda de debate público na que predominava a pandemia do coronavírus. Agora, lá na Argentina, só se fala disso. A matéria é longa, mas essa empresa está sendo perseguida pelo governo de Fernandes porque apoiou o candidato Macri nas eleições passadas. A empresa é a sexta de agroexportação de grãos, soja e derivados no país e possui cerca de 2.600 funcionários. Foi, no ano passado, o principal exportador de óleos, farelo de soja e girassol. Produz 29.500 toneladas de alimento por dia, dos quais 85% são para exportação. É também o maior produtor de biodiesel. Bem, o que acontece com essa empresa tão grande? Ela vem sendo perseguida desde o governo de Néstor Kirchner. Depois, claro, sua esposa, também comunista, Cristina Kirchner, fazia de tudo para derrubá-la. Como aqui, por exemplo, tentaram muitas vezes derrubar empresas altamente produtoras porque não serviam à caixinha de partidos políticos, principalmente os de esquerda, claro. Vejam o caso da Varig, por exemplo, cujo governo, que era de Lula, nada fez para salvá-la, uma companhia vital para o Brasil. O mesmo acontece com essa empresa Vicentim, grande produtora de alimentos, mas tem um problema. Ela é também grande exportadora. E aí é que entra o governo. Quer tomá-la na mão grande, porque, segundo o governo, todo esse produto que vai para a exportação deve ficar no país. O que acontecerá? A empresa será tomada, assim, desapropriada na mão grande, claro, mas não conseguirá ter o mesmo êxito de outrora, porque, como sabemos, os comunistas que a assumirão como assumiram aqui a Petrobras, levaram-na para o buraco, se vocês bem lembram. Eu sou do tempo em que a moça, a caixa do mercado, perguntava se nós queríamos o troco em balinhas ou ações da Petrobras. E isso nem faz tanto tempo atrás. Foi no tempo de Dilma. Pois é, a Petrobras foi para o buraco. Lá acontecerá o mesmo. Mas prestem atenção no que pode vir na sequência. Pensam os senhores que outras grandes empresas ficarão ali para ver o que acontece? Não, zarparão. E zarparão para onde? Para outros mercados, claro. E aí podemos nos encher de alegria. Eba, eles virão para cá. Não, eles não virão para cá, porque não querem certamente trocar 6 por meia dúzia. O Brasil hoje é um país intranquilo. Ninguém está gostando muito dos novos presidentes do Brasil. Os investidores, melhor dizendo, estão com um pulga atrás da orelha em relação aos novos presidentes do Brasil, os 11 do STF. E mais propriamente hoje, Alexandre de Moraes. Parece que ele que está sim na cabeça do executivo, embora seja do legislativo. Do judiciário. Ele é que está mandando no país. Qual investidor está seguro para investir aqui, enquanto que é o presidente legítimo, aquele desejado e votado pela maioria esmagadora do povo, diz uma coisa e o outro desautoriza? Essa é a intranquilidade. Muitos já percebem isso. O Brasil pode se tornar uma Argentina
Porque esse é o passo. Macri lá perdeu por ser fraco, aqui pode ser que aconteça, se tudo chegar às próximas eleições, um enfraquecimento contínuo, permanente de Bolsonaro até as eleições, ou então eles tomarem mesmo o poder com mais um ou outro golpe, porque tantos já foram dados, daqui a pouco basta apenas 2 ou 3. E aí seremos uma Argentina e logo passaremos para uma Venezuela. E você, militar, que sempre apoiou essa boa gente de vermelho, pode acabar recebendo essas cestas maravilhosas para matar a fome. Esse é o nosso possível, um dos nossos possíveis futuros, se nada for feito. Só que aí vem a pergunta, fazer o quê? Nós já percebemos, o povo já abriu o olho e já está sabendo o que está acontecendo. Tudo que Bolsonaro decidir fazer, o STF proibirá, desautorizará. E aí, como é que fica? Como é que fica? Quem pode dizer? Até depois.